Mais uma edição do Presepado. Hoje estou com dois amigos aqui, dois ícones da gastronomia, Vânia e Divaldo. Um grande prazer recebê-los. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Muito bom. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês. A gente sempre começa, eu não tenho a pretensão de apresentar ninguém, então eu sempre peço que as pessoas se apresentem, ninguém melhor do que vocês para saber a história de vocês, né? Então eu queria saber um pouquinho da Vânia, né? A história dela na gastronomia. Eu comecei em 2007, quando eu desisti da minha outra vida, né? Da outra encadernação, como a gente brinca, né? Outra encarnação aí. Em 2007, eu desisti do curso, do que eu fazia e fui fazer a gastronomia no Centro Europeu. E porque antes, eu vou começar um pouco antes. Eu tinha ido para a Itália, fiz um curso de design de interiores na Itália, e aí, assim, cada canto que você vai, você conhece bem a Europa, né? Cada canto que você vai tem um cheiro de comida, um lugar que você vai, você tem aquele perfume, As feiras, os mercados. As feiras, o mercado. E aí, sempre gostei de cozinhar. E mesmo quando eu fiz o meu curso de design de interior, de produto, né, na Federal, o meu projeto de graduação foi design de massas alimentícias. Então, assim, foi até uma coisa ousada para a época, sabe? Porque ninguém imaginava, assim, de fazer um design para uma comida, né? E aí Aí eu fiz um projeto com 7 formatos de massa, usando corantes naturais, trabalhando toda aquela questão das rigas do pene, por exemplo, por que tem que ter aqueles sucos para que o molho né, absorva bem. E aí o meu projeto foi assim muito bem visto. Os meus professores, eu tive excelentes professores E para aquela época, falando de orientadores. Brasil, era uma inovação, né? Inovação, não se falava em food design. E aí o meu orientador foi o Ivens Fontoura, um grande designer aqui de Curitiba, até do Brasil, né? Ele falou assim, meu Deus, tá lindo, tá maravilhoso. Na banca que eu participei, eu ganhei 100. Todo mundo deu nota máxima, assim. E o meu projeto foi para várias universidades, assim, sabe? Porque foi muito bom. Porque foi um projeto muito completo. E aí, já eu gostava de cozinhar e tal. E aí eu queria trabalhar, eu queria fazer o curso de cozinheiro, né, no Senac. Só que eu trabalhava e no Senac era dia inteiro de aula, né? E daí não pude fazer. Daí eu fui fazer o Centro Europeu, depois que voltei ali da Itália e tal. Fiz em 2007 e 2010 a gente abriu o nosso restaurante. Ah, então você do curso já foi direto pro projeto que foi o restaurante. Sim, não, 2007 eu terminei o curso, né? E 2010 a gente abriu o restaurante. Então, mas eu digo, você não passou por outras cozinhas, já foi direto para o seu restaurante. Não. Tanto é que a gente, quando abriu o restaurante, isso foi dia 14 de setembro de 2010, a gente abriu o restaurante, não tinha placa. A gente dizia assim, nossa, a gente tá ainda estagiário, assim, né? Eu só trabalhei uma época ali no Fadanelli, fiz um estágio ali no Fadanelli, do Beto, e depois disso não, porque aí eu tinha 2 meninas pequenininhas, né? Então aí eu não conseguia trabalhar, era gêmeas, né? Então veio tudo muito rápido, assim. E aí foi direto, fui direto para decorar, para achar a casa, né, primeiro, né, que não foi uma tarefa fácil, né? Porque a gente queria assim uma casa que fosse de esquina, uma casa que lembrasse
casa de interior, uma casa assim de vó, que tivesse um quintal. E daí a gente encontrou essa casa, tinha muita coisa para fazer, mas eu, como já tinha trabalhado na área de design, trabalhei muito tempo na área também de reformas, eu falei assim, tá bom, o Divaldo falou assim para mim, Vânia, encontrei a casa, né? Para quem não entendeu ainda, né, Vânia e Divaldo, né, são casados, né, e já desenvolveram então esse projeto lá atrás juntos, né? É interessante até, tem um detalhe aí que a gente encontrou a casa, até eu mostrei para ela, né, daí quando ela viu a casa, porque a casa estava completamente abandonada, assim, né, era uma casa, hoje em dia ela tem 100 anos, naquela época ela tinha 90, né, e um pouco menos de 90, mas quando ela viu, assim, ela olhou e falou assim, nem né? Daí, porque ela estava completamente abandonada mesmo, né? Assim, daí eu falei, não, eu acredito que o lugar é aqui mesmo, né? E a gente transformou a casa, reformou, recuperou, na verdade, né? Só que o legal é que em 2000, eu encontrei depois umas anotações minhas. Em 2000 a gente fez, assim, um projeto de vida, né? As metas para o futuro e tal. E lá estava escrito, assim, que a gente ia montar um restaurante que seria numa casa de esquina, numa rua de alto fluxo, mas que ela não fosse impactada pelo barulho dos carros e tivesse uma grande área de estacionamento. E é exatamente tudo isso que a gente tem no nosso ponto lá, que a gente achou, isso foi em 2000, a gente achou isso em 2010. Mas, na verdade, então, lá atrás já existia esse sonho, essa pretensão de vocês de entrar na gastronomia ou não? Desde os anos 90, né? A gente está casado há 28 anos, né? Então, desde sempre, na verdade. Então, esse sempre foi um desejo. Sempre. Sempre a gente quis... Porque isso que eu te falei, eu sempre gostei de cozinhar, né? Então vinha nossos colegas em casa, a gente fazia vários jantares, a gente ia em casa dos outros colegas também fazia... A gente sempre gostou disso, a gente né? sempre brincava, no dia que a gente tiver um restaurante, e os outros... E não foi só a gente, vários desses amigos também abriram um restaurante, inclusive nosso amigo Délio. O Délio já era dessa época? Na verdade, a gente estudou junto, né? Por coincidência, né? Assim. Algumas vezes foram assim, por exemplo, a gente ia na casa dele, ele ia na nossa casa. Então, já tinha essa... E a gente brincava, só que era uma coisa, assim, inatingível naquela época, assim, era totalmente fora. Antes da gastronomia, vocês estavam na publicidade, isso? Eu, sim, a Vânia não, né? Eu no design de produto, né? Mas eu trabalhei muito tempo com design de interiores. E eu fiz design gráfico na Federal. Daí eu montei um estúdio de design, só que ele foi se transformando com o tempo, porque eu tive ele por 19 anos, né? Então, daí foi virando uma agência de publicidade, a gente se especializou em marketing. Então, assim, eu fui me formando com a empresa, assim, né, também. Então, isso durante 19 anos, e depois que a gente migrou... A gente nunca tinha trabalhado junto antes, né? Assim, a gente depois... Daí, além dela ser a chefe, é a patroa, né? Então, vocês têm uma história muito peculiar, né? Primeiro, né, porque o casal, então, de outras áreas, né, decidem abrir um restaurante. Foi ao mesmo tempo? Você deixou a agência imediatamente ou não? Peraí, a Vânia começa, eu vou ajudando, depois eu paro com a agência? Não, paramos com tudo e vamos abrir um restaurante. Na verdade, a gente sempre estava pensando nisso, sempre construindo essa ideia, sempre pensando, planejando, que lá desde 2010 já tinha, né? Daí a gente ia pensando, daí ela fez o curso em 2007, daí só que a gente daí teve as gêmeas, daí deu uma parada, então a gente sempre estava balançando assim, né? Aqui, ó, quando é que a gente vai queimar essa ponte, né? Quando que a gente vai queimar o barco, tomar essa decisão de mudança, né? Daí em 2009 teve uma crise, né? Que teve aquela crise imobiliária lá nos Estados Unidos, tal, que o Lula na época falou... O subprime, né? O Lula na época falou assim que seria só uma marolinha, né, no Brasil. E, por exemplo, a minha agência, ela não era uma agência de atender varejo, né, atender lojas. Era uma agência, a gente era muito especializado em business to business, né? Então, atendia muita indústria, muita empresa que fazia negócio com empresas, né?
E eu acredito que essas foram as primeiras a sentir essa crise, né? E, por exemplo, no meu caso ali foi, assim, depois de 19 anos, assim, foi um processo, assim, que a minha empresa foi quebrando, literalmente, né? E daí chegou um momento, assim, que eu falei, Vânia, é agora ou nunca, porque a gente vai ter que agir rápido. Então, eu fechei ela em março, abril, e nisso a gente achou a casa, montou em setembro, estava inaugurando. Em junho a gente encontrou a casa. Reformou ela inteira. Começamos a reformar. Como a gente conseguiu, né? Porque ali a cozinha era pequena, né? A gente não tinha o deck na frente ainda. Então foi assim, como que a gente conseguiu, assim, Como que né? dava, Como né? que dava, né? Então não tinha a opção não dar certo, né? A opção era dar certo, tinha que dar certo, né? Porque depois que a gente ali teve as gêmeas, né? E elas, eu meio que fui parando de trabalhar também, sabe? E aí que ele falou, né? A gente tem que dar um jeito agora e vamos começar uma outra vida, uma outra etapa, né? Uma grande mudança aí da nossa vida. Então saímos das nossas áreas e fomos com tudo no que a gente apostou, né? Mas tem muitas histórias de que são nesses momentos, né, que você se encontra num momento de dificuldade, você tem que tomar uma decisão, é quando a coisa funciona, né? Porque você não tem a opção de não dar certo, Exato. tem que dar certo, né? Dá certo. Acho que o Philip Kotler que fala isso, né? Que as empresas pequenas elas dão certo porque elas precisam dar certo. Né? Sim, não tem outra opção. Né? É sobrevivência, né? E na época, assim, parecia um pesadelo. Só que eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque, assim, antes disso, a gente teria acesso a crédito, teria dinheiro, teria um monte de coisa para fazer e poderia fazer tudo errado. Porque, às vezes, eu tenho a sensação, assim, quanto mais dinheiro, mais chance você tem de errar. E como a gente estava com orçamento extremamente curto, a gente tinha pouca margem de erro mesmo, então a gente tinha que focar e fazer o máximo com o mínimo, né? Inclusive, assim, na casa, a casa, assim, precisava de muitas reformas. Então, a gente foi... Eu fui fazendo o que eu podia, a gente chegou a pintar, né? Umas partes da casa. A primeira versão dela era uma cor, um bege, né? Daí perguntaram assim, mas por que é bege? Daí eu falei, porque era a tinta que estava na promoção. E aí, aí embaixo da casa antiga, né? Tem aquele... tipo um sótão, né? Mini sótão, assim, bem né? baixinho, Pequeno. Assim. Aí encontrei umas caixas. Eu falei, nossa, mas por que tem nessas caixas? Fui olhar. Um monte de lustres antigos, decoração. Tudo original da casa. Original da casa. Porque quem morou ali eram uns portugueses, né? Dona Nepa. A Dona Nepa era alemã, né? E o marido era português. O marido era português. E aí ele que fez tudo ali. Acho que talvez até fez a casa, não sei. Aquelas... coisas... prateleiras. Né? Então, tudo assim que estava ali, eu reformei tudo. Recuperou, né? Recuperei. E aí, e agora? Precisa das mesas. Onde a gente vai encontrar as mesas? A gente foi, olhou, não gostava de nada, eram mesas muito comerciais, assim, não nada muito... Aí eu falei com o meu marceneiro com quem eu trabalhava antes, né? Eu falei assim, olha, eu preciso fazer umas mesas aqui. Ele pode deixar comigo, vou fazer umas mesas bem lindas. Chegou com as mesas. Todas com taco, aqueles tacos de piso. Linda, maravilhosa, que foi da casa da família Arns. Da Zilda Arns. Da Zilda Arns. Toda com marchetaria, mas impecável, assim, sem 1 milímetro de erro ali. Incríveis. Então, eu falei, nossa, mas quanto que vai sair essas mesas dele? As mesas são de vocês.
Lindas as Ele mesas. falou assim, eu só vou pedir uma coisa. Nunca contem que fui eu que fiz, porque deu muito trabalho fazer e eu não quero fazer de novo. Mas são essas pessoas que a gente vai encontrando na vida que te ajudam, né? Nossa! Né? E ele ajudou mais, ele fez algumas outras coisas. Não, teve uma também. história assim, a gente tava quase montando, terminando, dele foi no banheiro, ele viu que não tinha espelho no banheiro, né? Daí ele falou assim, vocês não vão colocar espelho no banheiro, né? Daí na época eu falei, a gente tava assim, eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, né? Eu falei, cara, eu vou no mercado e eu vou comprar aqueles espelhinhos de borda laranja, assim, né? E eu vou comprar uns 5, 6 e vou pendurar na parede ali, porque vai ser o que tem, né? Daí ele ficou me olhando e saiu, foi embora. Daí passou umas 2 horas, ele chegou com 2 espelhos gigantes, assim, todo com uma moldura linda, assim. Ele chegou, eu falei, o que é isso? Ele falou, o espelho para vocês. Eu falei, cara, eu não vou ter dinheiro para pagar isso aí. Ele falou, não se preocupe, é um presente para vocês. Então, assim, Bacana. foram várias pessoas, sabe? Porque, assim, a gente, nesse momento, né, quando fechou a empresa, e, assim, eu meio que não trabalhando mais, ficou complicado, muito complicado, né? Então, eu não sei, eu acho que foi uma coisa divina, assim, que veio vindo gente, assim, muito bacana, que né, nossos amigos ali ajudando a montar. Então, assim, foi muito interessante isso, sabe? Você sabe que, assim, eu não sou uma pessoa muito religiosa, tenho lá minha religião, mas não sou praticante. Uhum. Mas eu sempre acreditei muito em energia, assim, eu sempre acreditei muito... Se você faz a coisa certa, se você não prejudica as pessoas, né, você colhe isso de volta. E na minha vida também, vários momentos da vida, né, você começando a vida, eu me lembro quando eu me casei, eu e minha esposa compramos um apartamento lá em São Paulo, que a gente comprou, mas a gente não sabia como ia pagar, né? Uhum. E aquela questão de parcela, eles chamavam de balões, que daqui tanto tempo tinha isso, depois tinha que pagar o final. Eu trabalhava que nem um maluco, ela também. Eu sei que no dia de pagar, sempre o dinheiro estava lá. Né? E a minha vida inteira foi assim. Né? E eu sempre acreditei muito nisso. Né? Para quem trabalha, para quem vai atrás, para quem não prejudica as pessoas, para quem planta o bem, as coisas acontecem. Com E essa certeza história de vem. vocês, com certeza, é um resultado disso também. Né? E o legal, assim, que a Vânia falou, assim, de a nova encarnação, né, assim, e realmente... Pra gente, sim, foi uma virada, a gente começou uma vida nova, porque mudou todo o círculo de amigos, assim. Tipo, os amigos que a gente tinha, a gente acabou perdendo. Até o contato com parentes, assim, mudou também. Porque daí você entra numa nova rotina, né? Você, restaurante, você trabalha quando tá todo mundo descansando, né? Quando tá todo mundo no lazer, né? E daí a gente formou, assim, praticamente, formou novos amigos, formou... Hoje eu falo até assim que a nossa família são os outros donos de restaurante, né? De bares e restaurantes. Que são assim as pessoas que a gente vê mais do que qualquer parente, né? Assim. Não, e o que você falou é muito verdade, né? Eu estava falando com outras pessoas em outros programas hoje. Todo mundo, principalmente quem é do mundo corporativo, chega um momento que fala, nossa, eu não consigo mais, não aguento, quero mudar de vida, né? O sonho da pousada na praia, 90% tem esse sonho, né? Uma outra percentual tem o sonho de montar o bar, de montar o restaurante, né? Mas quando a gente entra, a gente vê, opa, peraí, né? O buraco é mais embaixo, né? Porque umas coisas que isso que você falou, enquanto está todo mundo descansando, a gente está trabalhando. Né? Porque é o sábado, é o domingo, é o feriado, que são os dias, inclusive, que a gente tem maior movimento. Né? E não tem como você dizer não. Inclusive, nessa situação de nós somos empreendedores, você tem que dar o exemplo, você tem que estar ali à frente, né? Tocando o bumbo ali, né? E no corporativo você está ali de segunda a sexta, né? Sábado e domingo você está curtindo, né? Você está gastando o dinheiro que você está ganhando, né? Então isso é bem diferente. E no caso de vocês, o que eu acho muito bacana também, né? É que é um outro case de sucesso, é que marido e mulher trabalhando juntos, que isso não é uma coisa fácil também, né? Muitas vezes você tem um ótimo relacionamento enquanto pessoas, mas não necessariamente enquanto profissionais, ou vice-versa, né? Então, caso de vocês ainda têm esse relacionamento juntos, né? E vocês ainda mudaram a vida de vocês profissionalmente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? exato. Então, é um caso de dificuldades e desafios tremendo, né? E que vocês deram a volta por cima e conseguiram. Então, é um baita case de sucesso. Sim. Né? E assim, mesmo que a gente leve, né, muitas questões do restaurante para casa,
mesmo assim a gente não se mata. A gente... E tem que ter muita disciplina para não levar o trabalho o tempo todo para casa também, né? Às vezes, mas é quase todo dia a gente tem mas alguma coisa, outra, mas não é que sempre. sempre tem coisa não. para resolver. Sempre tem alguma decisão, coisa né? para resolver, E né? o nosso escritório fica em casa também, né? Então, a gente... Muita coisa do burocrática, Back-office ali por administrativo, trás. a gente tá fazendo em casa mesmo, né? E hoje no restaurante, a Vânia, então, toca mais a questão da gastronomia, da cozinha Sim. em si, e o Aham. Divaldo mais a administração, é isso, não? Eu faço a parte chata, né? Então eu cuido do RH, da administração, das compras, do financeiro, do fiscal, né? Tudo isso aí. Mas você chegou a fazer também curso de gastronomia, né? Fiz também. Eu fiz em 2016 eu fiz na Positivo, na universidade. Foi bem legal, que eles fizeram uma turma, assim, voltada para empresários. Então, assim, uns 60% da turma eram donos de bares e restaurantes. Então, foi uma turma muito bacana, assim, porque a gente trocava muito mais informação, assim, era muito enriquecedor, né? Porque não era só... Tinha os alunos mais novos lá, mas, assim, metade da turma era só gente velha já. É que vira consultoria, né? Então foi assim, foi um momento bem bacana. Agora a gente falou bastante aqui do restaurante, do projeto, mas até a gente não falou o nome do restaurante, né? Como é que chama o restaurante? Limoeiro Casa de Comidas. E por que vocês escolheram esse nome? Por que Limoeiro? Então, na verdade, assim... É outra coisa que a gente tinha escrito também A gente queria que fosse um nome em português, não queria usar um nome em inglês, a gente não queria usar nenhum termo assim, tratoria, bistrô, esse tipo de coisa, né? Então a gente queria que fosse um nome português, fácil de falar e fácil de lembrar, e daí o conceito do limoeiro, assim, que é toda casa de vó tem um pé de limão, né? Assim, tem um limoeiro dentro. E é uma coisa muito simples, assim, então que você, com um negócio muito simples, que todo mundo tem acesso, você consegue transformar em coisas maravilhosas, né? Então, mais ou menos, era essa a ideia, né? Assim, então, você fazer da coisa simples uma coisa fantástica. O nome já existia, então, desde sempre nesse projeto? Não, o nome... Não, mas a ideia do nome, sim. A ideia do nome, sim. Tá. Até então, enquanto a gente estava reformando, a gente não tinha um nome. A gente tinha um outro nome. Outro nome. A gente chegou a fazer marca, chegou a fazer um monte de coisa. 2 dias antes da gente abrir, a gente mudou. E qual que foi esse estralo que fez mudar? Foi engraçado, assim, porque meu irmão entrou, ele foi lá visitar a gente, né? Para ver como que estava a reforma, como estava... Ele entrou assim, ele falou assim, já sei qual que vai ser o nome do restaurante. Daí eu falei, qual que é? Porque a gente não tinha falado para ninguém ainda, né? Daí eu falei, qual que vai ser? Ele falou, Limoeiro. Daí eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, não, por causa do pé de limão ali na frente. E daí eu, na hora assim que ele falou isso, cacetada, né? Ele acabou de batizar o restaurante. Falei, a gente vai mudar o nome do restaurante. Tudo pode mudar na vida, né? Então, assim, a nossa vida mudou, a marca do restaurante. E foi assim, tudo estratégico. Por exemplo, assim, a gente não chamou de restaurante, é casa de comidas. Porque a gente não se considerava um restaurante no começo, assim. E casa de comidas é um termo muito usado em Portugal e na Espanha, né? Principalmente, acho que nas cidades menores, assim, né? Principalmente na Espanha. E daí a gente falou, porque o que a gente é? Uma casa e uma casa de comidas. E a Vânia falou que não tinha placa, né? A gente não colocou placa na frente durante os 3 primeiros anos. 3 anos. Isso era proposital. Foi intencional, porque eu falei para a Vânia, a gente é aprendiz. Então, a gente não tinha experiência nenhuma em lugar nenhum, né? Então, a gente não queria criar uma expectativa para ninguém que a gente não pudesse... Porque nem a gente sabia o que a gente podia oferecer, né? Então, a gente não queria criar expectativa e a gente não queria também se posicionar, assim, chegar e falar, eu sou isso, faço isso. Não, a gente queria construir isso mesmo, assim, né? Agora, nesse primeiro momento, né? Então, assim, um negócio novo... uma profissão nova, né? Tudo novo e aquela coisa tem que dar certo. Não tinha a placa na porta, né? Como é que foi, então, assim, para definir cardápio, trazer os primeiros clientes, né? Como é que foi esse início? Então, até um pouco antes disso, a gente
procurou várias pessoas para pegar opiniões e sugestões, né? E foi engraçado, assim, que tudo que falaram para a gente, todas as opiniões que eram muito importantes, inclusive, assim, que eram extremamente relevantes, a gente fez ao contrário. Por exemplo, ali, onde a gente está, no Cristo Rei, quase que não existia restaurante à la carte. Não, e naquela rua não existia nenhum restaurante. Não existia restaurante na nossa rua ali na Marechal Humberto. Se pegar o pedaço que vocês estão ali, tem alguns, mas também não é muito, né? Sim, mas não existia nenhum na época. Né? Agora está abrindo mais um, e daqui a pouco vai abrir mais um. E aí, quando a gente foi fazer uma pesquisa de mercado ali, né? A gente fomos em vários restaurantes, todos aquilo, né? E a gente, o único à la carte, porque assim... Eu sempre tive uma educação assim. Meus pais, minha família toda veio do leste europeu. Sempre com a escassez da comida, né? Sempre com aquela coisa assim de utilizar ao máximo, né? Um ingrediente. E assim, eu falava, não, mas eu não quero fazer um buffet por quilo, porque assim, eu quero trabalhar com o mínimo, né? Trabalhar assim, porcionado, certinho para o cliente. Então, até hoje, assim, a gente tem pouco desperdício, né? Então foi essa a nossa intenção também, né? De fazer à la carte por conta disso também. E também foi isso que ele falou. Muita gente deu essa ideia de fazer um buffet, mas também a nossa casa também não permitia muito isso, né? A nossa casa não tinha cara de buffet. A nossa casa tinha cara mais de casinha, de aconchego. Não era assim... Não podia colocar também um balcão ali. Não tem espaço, né? Então, chegamos nessa... E eu vejo, assim, que, na verdade, assim, todos os conselhos que eles deram eram, assim, muito bem colocados, assim. E hoje, eu daria os mesmos se alguém me procurasse para abrir um restaurante, né? Porque a gente não tinha experiência nenhuma. A gente não tinha noção também do que é, né, a rotina do restaurante e tal. Mas, assim, só que uma coisa a gente tinha, que a gente sabia o que a gente queria. Porque se não fosse para ser do jeito que ele não iria existir mesmo, assim. Então, a gente estava bem planejado e, assim, a gente sabia também que era alto risco. Só que como a gente tinha acabado de renascer, na verdade, né? Porque assim, a gente já tinha aberto mão da nossa vida para trás ali, então a gente já tinha tomado essa decisão que a gente ia mudar e ia arriscar, assim, ia correr riscos calculados, mas a gente não ia ser, assim, não ia começar tímido demais, assim, no sentido de se adaptar para uma coisa mais fácil, né? Assim, a gente queria... a gente já colocou a nossa essência ali, né? Já nosso feeling, assim, nosso modo de viver, né? Ali é meio nosso modo simples de viver, né? Porque, assim, se eu fosse abrir um restaurante todo moderno, não ia ser a gente, né? Não ia ser bacana pra gente. O detalhe, assim, simples, mas com alta qualidade, né? Isso que a gente queria, né? Agora, em que momento que vocês percebem virou a chave? Deu certo? Porque no início é sempre difícil, né? Uhum. Até atingir break-even, né? Você está vendendo almoço para comprar a janta, né? Em que momento vocês falam, deu certo? Bom, no meu caso, assim, eu acho que agora a gente sobreviver a essa pandemia também, eu acho que mas foi antes disso, né? Foi antes disso, mas assim, isso... A gente conseguiu segurar bem também, né? Porque antes da pandemia vocês já tinham um restaurante consolidado. Sim. Né? Esse ano a gente faz 14 anos, em setembro. Na verdade, assim, o que eu acho, a gente fez um modelo, um cardápio e abriu. E assim, a gente simplesmente abriu o portão, não tinha nenhuma placa na frente, a gente não chamou ninguém e as pessoas começaram a entrar, né? E aí a gente foi sentindo, assim, a gente percebeu como a gente era novo na região. O público ali da região não tinha o hábito de comer em à la carte. A gente viu que a gente ia ter que se adaptar. Então a gente começou a mudar o cardápio, a fazer pratos mais simples, mais atrativos ali para a população em geral.
e para ir testando. A gente ia testando, todo dia a gente ia fazendo cardápio novo e testando. E a gente percebeu que deu certo na hora que a gente começou a voltar a ter a ideia original do cardápio. Então a gente começou a fazer várias coisas, foi testando, e a casa foi começando a encher, né? Foi começando a ter movimento, começando a encher. E daí a gente começou a voltar com o cardápio que era intencional lá no começo. E quando a gente daí chegou um momento assim que a gente colocou ele completo, assim. Eu acredito que levou uns 2 anos assim esse processo até a gente daí ter esse start, né? Essa sensação assim, falando, não, deu certo. Ou seja, que quando inaugurou, no 2º ou 3º ano, ele mudou a chave. Exato. Isso, que também foi por conta de a gente começar a participar dos festivais, de premiações, né? Mas isso, aí também já deu mais... Opa, a gente está começando a ganhar um prêmio aqui, uma coisinha ali. Então, isso já vai dando também uma vai segurança. Dando a curiosidade no cliente também de querer conhecer, né? Exato. Então, aí também, eu acho que quando a gente começou a ter esses prêmios, assim... que foi em 2013. Que daí a gente se associou à Brasel também, então a gente ainda não fazia parte, né, E daí, a partir dali, a gente começou, assim, a ganhar os prêmios, assim, e foi Daí, assim, as pessoas começaram a chegar e dali para frente, assim, foi uma maravilha, assim, porque a gente só foi evoluindo e construindo, né? E hoje vocês identificam ou tem na questão da essência do restaurante mais a questão das massas ou não? A gente fala que o restaurante tem base italiana, né? Eu só vou voltar um pouquinho atrás, assim, que eu acho que tudo é meio construído, assim, a gente vai construindo na nossa mente e quando eu comecei eu fiz Cefet, né? Escola técnica, toda bem certinha, né? Aí, quando eu entrei na Federal, já que foi aquela meio bagunça, assim, e tal. Mas, a partir do momento que eu comecei a fazer o projeto de graduação, eu já comecei a perceber, eu falei, nossa, mas espera aí, eu tô numa linha certa, assim. Aí, fui fazer o curso de italiano na PUC, fiz 3 anos de italiano. E eu não sabia por que eu estava fazendo o curso de italiano e tal. Daí eu falei, nossa, mas eu fui fazer, amei, né, muito. E aí até a gente já tinha viajado, né, para a Europa, acho que umas 2, 3 vezes, nem lembro. Aliás, não, a gente não tinha viajado. A gente começou a viajar em 96, quando a gente casou. E aí eu fui percebendo assim, e vendo aqueles programas de Nigella, de gastronomia, né? Na TV. Eu falei, nossa, mas... Jamie Oliver. Alguma coisa assim, então... Eu comprei alguns livros de então... Comida em 15 minutos, em 30 minutos. Aí assim, aí depois eu comecei a perceber de que quando eu era pequena, quando eu ia para o interior, na casa dos meus avós... Porque o meu avô tinha um moinho maravilhoso, assim. E também tinha moinho de pedra, incrível. E aí entrava naquele moinho, não queria mais sair daquele moinho. O meu avô, com o pessoal lá, ficavam moendo milho e cereais do pessoal em volta, assim, né, dos produtores. Eu falei, nossa, isso... Eu adoro esse cheiro, essa coisa esse perfume do milho sendo triturado, do fubá, da farinha. Então, desde pequena, assim, eu sempre... Porque minha avó cozinhava muito bem. E ucraniana, né? Então, fazia sempre a gente cozinhando junto, né? Então, assim, tinha o sábado e domingo, de vez em quando eu não gostava, né? Porque se ficasse domingo cozinhando, eu não queria cozinhar. Mas, enfim, foi muito importante para minha formação, assim. Isso que eu falei antes, que eu aprendi muito com eles, essa questão de sustentabilidade, né? Do não desperdício, tudo transformar, né? E até quando a gente decidiu pelo nome do restaurante, do Limoeiro, eu falei, nossa, mas o limão sempre teve na minha vida, né? Teve presente na minha vida. Sempre a gente fez um monte de coisa com as cascas, com suco, com a polpa.
Então, eu vou colocar isso também no meu restaurante. Porque, primeiro, que eu gosto, ele perfuma qualquer alimento, né? Dá o tempero. É bom para a saúde, porque a maior, por exemplo, na casca do limão, que a gente sempre faz na finalização, coloca a casca de limão, ali tem a maior concentração de vitamina C. Eu falei, nossa, então, assim, o limão é o nossa base, assim, né? O limão, a farinha, fubá e os ingredientes, assim, mais simples, porque eu fiz um cardápio. Desde o início, a gente começou a fazer um cardápio assim. Por exemplo, tem a abóbora. Eu não vou usar abóbora só para um prato. Essa abóbora eu vou usar para 3, 4 pratos, 3 tipos de cocções. Ou um doce, um risoto, a massa, a gente faz um tortelli de abóbora. Então, assim, tudo a gente transforma. O limão, a gente utiliza ele inteiro. Inclusive as sementes, que eu tenho um monte de pezinho de limão a partir das sementes. Laranja, então assim... O aproveitamento total, né? O integral, o aproveitamento integral do alimento. Então, assim... E essa linha que você falou, eu acho uma linha super interessante, que é uma linha que a gente segue lá no restaurante também, de pegar ingredientes que são relativamente ingredientes simples, né, que são encontrados, né, em qualquer lugar, e transformar esses ingredientes num prato diferenciado. Né? Que daí onde você vai agregar técnica, né? Vai agregar uma questão de apresentação, design, né? Eu costumo brincar, pegar caviar e servir é fácil, né? Você vai pegar lá o caviar, colocar um negocinho com gelo, uma boa torradinha, o que você agregou de conhecimento, né? Agora, pegar um ingrediente simples e transformar aquele ingrediente simples num prato surpreendente, aí você tem que pensar, você tem que ter conhecimento, tem que ter base para fazer isso. Tem. Né? E eu acredito que eu, quando fui fazer o curso de gastronomia, assim, claro, eu não sabia das técnicas, né? Mas eu tinha sempre aquela coisa do experimentar um molho e perceber, nossa, mas isso aqui tem... A gente tem uma sobremesa assim, né, Edivaldo, que quando a gente foi para Portugal... Era um restaurante bem pequenininho em Alfama, bem pequenininho. Com 2 mesas. Com 2 mesas. De verdade. Daí a gente jantou um peixe vermelho, não lembro o nome dele. Não era sardinha, era um peixe na brasa. Peixe na brasa vermelho, não lembro qual que era o nome. Aí teve umas outras comidas, e de repente ele falou assim... Aí a gente perguntou, né? Que sobremesa que tem? Daí ele falou assim, então, pois vem experimentar. A baba de camelo. Aí, servido num copo desse tamanho, né? Bolacha Maria, maisena embaixo. Aí vem a mousse de doce de leite, né? Aí a bolacha Maria por cima, a maisena por cima. E com uma colher desse tamanho, assim. Daí eu dei a primeira colherada. Falei, nossa, isso daqui... Na verdade, é o simples do simples do simples que... É um luxo, é uma coisa assim que é incrível. Se pegando em Portugal, boa parte dos doces que são feitos com ovos, né, com as gemas, era porque as freiras utilizavam as claras para engomar as roupas, né? E tinha que fazer o que com a gema? Sobrava, né? E começava a inventar pratos, né? Aí veio um pouco disso, né? De que no Brasil acho que a gente foi em algum momento muito mal acostumado pela fartura de comida, fartura de recursos, né? Ainda hoje há um desperdício de comida absurdo, né? 12 toneladas por mês. Exatamente. Ou mais. E na Europa você vê toda essa questão de aproveitamentos, o máximo daquele ingrediente, né? Aqui tem lugar que é capaz de fazer isso e jogar a gema fora, né? O que é um absurdo. Ou a clara, né? Ou o contrário, Ou né? o contrário, que joga muito. E não faz sentido, né? A grande questão do restaurante é exatamente... E até uma questão de respeito àquele produto, respeito ao ingrediente, ao insumo, respeito à natureza, respeito às pessoas que produziram aquilo, né? Sim, porque começa lá atrás, né? Lá atrás na base. E uma coisa interessante que a gente comeu, e daí isso há muitos anos atrás, muitos anos antes de pensar em ter um restaurante, né? 2005, acho. 2005, exato. Daí a gente comeu e daí eu falei para a Vânia assim, Vânia, no dia que a gente tiver o restaurante,
essa vai ser a sobremesa, tipo, a que será o diferencial. E é exatamente como aconteceu. Assim, né? eu não perguntei ali muito, né, pro senhor que nos serviu, mas daí eu falei assim, nossa, quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer. E fiz, ficou assim muito parecida, né? Sim. Muito parecida. Então, essa coisa de eu sentir, sabe? Você sentir, nossa, tem isso, tem isso, tem isso. Então, assim, eu não tinha técnica, mas quando eu fui para a escola, né, de gastronomia, aprendi a técnica. Então, porque, assim, o mais importante numa cozinha é você ter técnica. Então, você pega uma abobrinha, você faz 1000 coisas com uma abobrinha tendo técnicas, né? E a Vânia, assim, ela tem uma característica, uma qualidade que eu falo assim, que é que nem um músico lá que escuta música e tira de ouvido, né? Assim, consegue tocar. Ela prova uma coisa, ela sabe exatamente o que tem, como foi feito. Tipo, ela consegue identificar, assim, e ela consegue reproduzir. Eu me identifico com uma coisa que vocês estão falando, que a Vânia está colocando, lógico, sem o know-how da nossa grande chefe, né? Mas eu, antes de entrar na gastronomia, eu sempre gostei de comer, sempre gostei de viajar e provar coisas diferentes, né? E quando eu fui estudar gastronomia, quando eu entrei no segmento, eu sempre tive uma habilidade, né, de combinar ingredientes na boca. De você falar, se eu juntar isso com aquilo, eu senti a combinação de ingredientes na minha boca sem estar com o ingrediente. Que legal. Né? Então isso, eu sempre tive uma certa facilidade para isso, óbvio, né? Daqueles ingredientes que você conhece, a partir do momento que você está no setor, você vai estudando, você vai aumentando, né, o teu vocabulário, né, a tua base para isso, né? Vai escalando. Não conhecia cardamomo. A partir do momento que você conheceu o cardamomo, você fala, peraí, cardamomo com isso faz sentido. Com isso parece que não faz sentido, né? Então, assim, eu sempre tive uma certa facilidade para isso. Tanto que no restaurante, desde sempre, eu sempre participei da criação. Boa parte dos pratos eu estava na criação, porque eu tinha essa facilidade e depois pegava o meu pessoal e falava, não, então agora vamos fazer disso uma realidade e refinar, né? Mas o exemplo que você deu do músico que tira de ouvido é parecido, né? E acho que se você também não tem essas habilidades, é um pouco mais difícil, né? Você tem que ter um encontro ali com a profissão, né? Com as técnicas do dia a dia, né? E outra coisa, né? Tá aberto, né? Assim, a gente... antigamente, a gente viajava muito, né? Depois foi viajando menos, né? Mas a gente viajava demais. Assim, o nosso estilo era mochileiro, literalmente, né? Assim, a gente pegava, cada um com uma malinha, a gente ia, por exemplo, para a Europa e passava lá 25 dias pulando de cidade em cidade. Mas dessa forma você conhece a cultura. Né? Exato. Quando você viaja e vai para um resort é igual em qualquer lugar. Né? Só muda o idioma, mas o cara cria um ambiente controlado. Agora, quando você passa... Né, eu tenho alguns amigos que fizeram vários trechos do caminho de Santiago de Compostela, né? Fazendo o caminho francês, caminho português, caminho espanhol, né? Então, quando você faz isso, você está vendo de fato qual é a cultura do povo. Né? Você está comendo onde as pessoas, os nativos comem. Está vendo os ingredientes, né? Isso onde o turista passa. Exatamente, também. É muito diferente. A gente foge, né? Dos turistas. E até legal, assim, que quando você falou da culinária italiana, né? Porque a gente fala, assim, que a nossa base é italiana, mas a gente é multicultural, né? E é justamente por isso, porque, assim, a gente não queria se fechar num rótulo, né? Ou num estilo de cozinha, porque a gente tem muita influência mesmo de todo lugar que você vai, você acaba recebendo influências, né? E sempre com essa ideia de usar o produto local, né? Então, essa sempre foi um foco nosso, né? Ter influência do mundo todo, mas adaptado ao que a gente tem ao nosso alcance, né? Mas na comida italiana, a Vânia acabou se especializando bastante, né? Acho que você participa da FIC, né? Sim, eu viajei muitas vezes para a Itália, né? Eu fui... A primeira vez que eu fui com o Divaldo, quando a gente casou. Depois, eu fui mais umas 8, não sei quantas vezes. E cada vez que eu ia, era por algum motivo, né? Assim, ou para conhecer a cultura do Vêneto. Então, assim, ia por todas as vinícolas.
aprender sobre suave. Nunca soube que um vinho se chamasse suave, né? Da região do suave. Então, assim, cada vez que eu ia era algum aprendizado específico. Depois eu fui para o Salão del Gusto, que é um dos maiores... É um salão, se chama Salão del Gusto, mas é uma feira, né, de alimentos, idealizada pelo Carlo Petrini, fundador do Slow Food. Então, na Itália existem, assim, presídios, né? Os presídios que eles chamam. São pequenas comunidades que se juntam e fazem, assim, o melhor azeite da Úmbria, por exemplo. O melhor vinho da Toscana. Então, assim, mas do movimento Slow Food, né? Do movimento Slow Food, que é aquela questão, assim, do alimento bom, justo, limpo, né? Bom porque ele é saudável, justo porque não tem pessoas trabalhando, assim, com... Condições análogas. Exato. Ele é justo pro funcionário, é justo pro dono do restaurante, Isso. justo pro fornecedor, e o produtor rural, e justo pro cliente também, né? Pro cliente, Então, engloba... então, assim, tudo. Para mim, o que me parece, você pode me corrigir, Vânia, né? Que ao contrário da escola francesa, né? A escola, vamos dizer assim, italiana da gastronomia, ela tem uma identidade muito maior na qualidade dos ingredientes, na sazonalidade dos ingredientes. Você trabalha com 3 ingredientes e eles são tão saborosos que juntos eles se bastam, né? Não precisa você trazer grandes técnicas, né, adicionais para criar camadas de sabor, né? O próprio ingrediente, né, traz isso. Me parece que eles prezam muito mais isso, né, do que outras escolas gastronômicas. Muito, muito. E por isso, até então, foi idealizado o Slow Food, né? Por conta disso, para preservar. E não só preservar, por exemplo, alguma semente que tá em extinção, né? Então, assim, pequenas comunidades, tem uma comunidade que eu fui ano passado para o Salão del Gusto e conheci uma comunidade da Basilicata. Na Basilicata, tiveram muitas invasões assim, dos turcos, dos gregos, e ali, na Basilicata, eles tiveram essas influências e, assim, eles trouxeram muitos ingredientes dos antigos, e aí estava sendo perdido. E o Slow Food está resgatando tudo isso, está conseguindo fazer o pão que se fazia muito tempo atrás, que é o pão de Matera, que é uma cidade dali. Outra coisa, eu descobri que ali na Basilicata tem eu fui numa das aulas ali no Salão del Gusto. Salão del Gusto é como se fosse assim, 8 bariguis gigantescos. Você tem que ficar 4 dias para conhecer tudo que o Slow Food traz, da Itália e do mundo. E aí uma das chefes foi dar uma aula. Daí eu li assim, aquilo, eu falei, mas nossa, isso aqui me parece uma coisa que, nossa. Era um jiló. Só que eles chamam de melanzane rossa, que é uma berinjela vermelha. Aí eu falei assim, nossa, mas parece jiló. Eu falei para ela, é da mesma família que vocês têm lá. Que o nosso é verde, né? O deles é vermelho. E ela deu uma aula com aquilo. Eu falei, meu Deus, ela fez licor, ela fez geleias, ela fez um monte de coisa com jiló que eu nunca imaginei usar. Então, assim, eles preservam muito isso, né? E eles são muito unidos. Por exemplo, aqui o Slow Food aqui do Brasil meio que não está tão unido. Eu vejo que no Brasil, muitas vezes, algumas coisas nessa linha, eles vêm mais como... Não é uma palavra da moda, mas mais como uma tendência momentânea que alguém traz...
e depois poucos seguem, e aí vem uma outra tendência e vai todo mundo para aquele caminho. Eu vejo muito modismo hoje, talvez, na nossa gastronomia. Até pode ser isso, sabe? Mas, assim, eu participei de algum tempo, né, do Slow Food, mas o que eu percebi é que as pessoas precisam se dedicar muito. E depois da pandemia, assim, eu vi que também já foi... Porque, assim, acho que todo mundo precisa correr de um lado para o outro, né? E é diferente da Itália, que lá eles vivem desses insumos, eles vivem daquilo, porque eles, quando tem essa feira, toda a Itália traz tudo de melhor para cá para fazer o negócio. E tem um conceito que é muito forte dentro do Slow Food, né? Que é a sazonalidade do ingrediente. Exato. Então, assim, se o tomate não tá bom, não tem prato com tomate. Não né? Não tem. E no Brasil, a gente tem essa questão, né? E muitas vezes os próprios clientes, e acho que isso também depende um pouco de nós, donos de restaurante, fazer isso, né? O cliente quer abacaxi bom o ano inteiro. O cliente quer tomate bom o ano inteiro. E por mais que a gente seja um país de dimensões continentais, né? Isso não é uma verdade absoluta, né? Eu, por exemplo, no restaurante, no frio aqui em Curitiba, você não acha um bom abacaxi. Você vai comprar abacaxi, aquele abacaxi branco, sem sabor. Aí você vai fazer lá um prato com esse abacaxi, um suco, seja o que for. O cliente vai falar, nossa, mas isso aqui tá ruim. Tá, porque o insumo não tá bom, né? Morango, tem muitas vezes no restaurante que, olha, esse período tal, não tem nada à base de morango, porque ele tá branco. Ele não tem sabor, Exato. ele tá ácido, né? Sim. Só que muitas vezes as casas querem... Então você tem que ter um cardápio sazonal dentro daquilo que o ingrediente, daquela época, o ingrediente é o melhor. Então, um dos pilares do Slow Food é isso, né? Limpo. Então, produto limpo, por quê? Porque ele vem de menos de 100 quilômetros, né? Você compra um ingrediente que, né, para não poluir o ambiente, né? Com transporte. Não comprar produtos que vêm de outro país, né? Assim, essa meia filosofia, né? E assim, é exato isso que você falou. Não tem o tomate daqui, não tem tomate. Por exemplo, a coisa mais linda ver na Itália, o momento agora, estão fazendo a colheita de tomate. As nonas ainda passando para os netos e os filhos, todo mundo se junta. Isso me lembra muito minha avó, que quando tinha alguma coisa assim, todo mundo se juntava para fazer. Por exemplo, era o dia de matar um cordeiro, né? Todo mundo se juntava para trabalhar aquele cordeiro, ou para moer o milho especial. Então, todo mundo se juntava. E isso tem muito ali na Itália, né? Porque agora eles estão na colheita do tomate. E aí, aquelas panelas gigantes, as nonas colocando aqueles tomates, e depois passa numas peneiras. E tem lugares que deixam aquelas peneiras gigantes, e daí eles fazem a passata de tomate. E todo mundo tem a sua passata ali o tempo todo todo. mundo. Sim. Então, porque daí logo vem o inverno, né? Então, eles têm que prateleiras e prateleiras. Eu aprendi a fazer isso, conservas, né? Porque o europeu precisava de conserva porque... Por causa do inverno. Do inverno. Você estava falando do limão, do pé de limão, até me lembrei, né? Porque a história de vocês, ela vai casando todinha, né? Porque na Itália também é muito comum que nas casas, a maioria das casas mais antigas, você tem um pé de limão siciliano. Sim. Não é aquele nosso cravo comum, mas tem um pé de limão siciliano, que o cara, além de usar o limão para tudo, faz a compota de limão, né? Isso é muito comum acontecer lá. Faz o limoncello. Exatamente. Eu fiz uma pós-graduação de cozinha autoral e eu tive uma aula com o Máximo Bottura, né? E ele explorava muito essa linha de lá, né? Tanto que a Osteria tinha lá 2 estrelas Michelin, é um sucesso, que vinha tudo dessa história, né? Que ele trabalhou. E assim, ele montava uns pratos que eram lindos, ver ele montando aquilo, a naturalidade dos ingredientes e o que se resultava naquilo. Você falava, não vou nem comer para não estragar. Né? Mas é incrível a história ali, né? Porque você veja, ele chegou no momento, assim, que ele começou a pegar as receitas das avós, as coisas, né? As receitas bem antigas, e transformar naquelas
numa modernidade ali, né? Numa obra de arte, Não, mas ele- com a receita antiga. Ele tem um prato que ele vai montando, no final você olha, parece um quadro pintado com morros, planícies, gravuras, né? É fascinante o que ele monta. Mas enfim, né? E hoje, o Limoeiro, né? Além dessa questão dessa base italiana, você também acabou fazendo muita coisa de comida regional brasileira, não? Uma mescla, né? Assim, isso que a gente fala sempre, né? A gente usa muito os produtos daqui, né? Então, por exemplo, ao invés de fazer um nhoque de batata Asterix, quer dizer, a gente faz também, mas daí a gente usa o nhoque de batata doce, a gente utiliza daí uma costelinha de porco, utilizando ali um melado que é de um pequeno produtor aqui do Cerro Azul. Na época também de polcã, a gente utiliza bastante a polcã. Então, assim, a gente utiliza muito o que está aqui perto, né? A gente já fez também, sim, por exemplo, um peixe com nhoque de batata, de banana da terra. Aí eu fiz um bisque ali com uma moqueca, fiz um molho a partir. Então, assim, eu meio que caso essa questão assim meio italiana, mas com nossos produtos, né? Faz uma fusão, né? Uma fusão, Ou exatamente. uma confusão também, né? Uma confusione. Eu gosto muito da linha de fusão, de fazer essa brincadeira, né, com várias regiões, vários ingredientes. Você sabe que é bem bacana, eu fui convidada pelo Festival Fartura 2 anos atrás para ir para eu representar o Sul no Norte. E eu fui para Belém. E aí eu tinha que levar alguma coisa daqui, daqui. Eu podia escolher qualquer prato daqui da região sul, mas eu levei o varenik, né, que é o pirogue que a gente faz. E aí cheguei lá, e aí eu já tinha feito, claro, conversado com o dono do restaurante e tudo, e aí eu falei, o que você tem? A gente faz maniçoba aqui e tal. Aí o que eu fiz? Recheei o varenik, né, o pirogue, com com os ingredientes da maniçoba ali. E aí, toda a parte do caldo, eu reduzi, fiz uma demi-glace e fiz um molho pro pirogue. Coisa mais assim que ficou maravilhoso. Então, unir, né? O Brasil é tão grande, né? Assim, a gente tem que utilizar, como a mandioca, né? Do sul ao norte, E nordeste. infelizmente as pessoas desconhecem, né, a cozinha brasileira, né? A gente vê muita gente hoje falando de países da Europa que tem de fato coisas muito bacanas, mas as pessoas não conhecem toda a potencialidade da nossa cozinha. O Brasil é um continente em termos de gastronomia. A gente pega o norte é um país, o nordeste é outro, né? Minas Gerais, que é um estado por si só, já é um país de gastronomia, o sul, o sudeste, né? Então, é triste isso em alguns momentos, né, que a gente ainda não é explorado, a pessoa sai daqui para valorizar pratos fora, né? E tem um certo preconceito, eu vejo também, das pessoas em provar, né, o que é o novo, né? Eu tenho vários exemplos desse no restaurante. Por exemplo, você falou do jiló, eu me lembrei disso. Teve um dia que a gente estava no restaurante e aí a gente pegou o jiló e fez como se fosse um babaganuche, né? Uma pasta de berinjela, onde a gente substituiu a berinjela pelo jiló. Como a gente tem pizza lá também, a gente fez uns crostines com a massa que sobra da pizza e estava numa mesa com os amigos, chegou ali e tal, a pessoa perguntou o que é isso. Eu falei, é berinjela, come aí. Né? Acabou o crostini, manda mais crostini. Acabou, faltou lamber a E não moça, sabia né? o que era. Aí né? quando terminou de comer, eu falei, vocês sabem que vocês comeram? Sim, berinjela. Eu falei, não, isso é jiló. Aí eu falei, se eu soubesse que era jiló, eu não tinha comido. Mas por quê? Você comeu, gostou, né? repetiu inúmeras vezes. Aí nós colocamos no buffet de sábado, eu me lembro, né? Colocamos lá e eles escreveram. Eu não me lembro qual foi o nome que eles deram. Não lembro se eles chamaram de compota de jiló, alguma coisa do gênero. Não saiu nada. Aí eu peguei eles e falei, muda a plaquinha. Coloca aí, compota caipira. Saiu tudo. Né? E eles, quando souberam, ficaram bravos? Não. Ficaram porque falaram, se eu soubesse que era jiló, eu não tinha comido. Mas Então, você gostou? Gostei. Mas eu tenho uma dessa também.
que foi... eu tenho eu adoro língua de vaca, de boi, assim, né? Adoro, adoro, adoro. E aí eu tenho uma receita bem antiga, que assim, é a língua, aquela bem língua... Eu não gosto de língua branca pálida, assim. Eu gosto daquela língua bem dourada, assim, com um molho bem farto, bem escuro. E aí a gente convidou uns amigos nossos para ir. Para jantar em casa. Para jantar. E a nossa amiga odiava, né? Língua. Qualquer coisa assim, língua embuchada, miúdo, dobradinha, né, tripa, essas coisas, nada. E aí eu fiz a língua linda, com bastante cogumelo lindo, cortei bem lindinho, assim, parecia um mignon, né? Aí servi. Nossa, que delícia, que delícia, que delícia, é maravilhoso! E eu fiquei quieta, né? Não falei nada, né? Falou só no final. Só no final. Queria me matar, mas você falou, nossa, mas agora eu gosto. Mas é uma bobeira, eu falo isso sempre. O Xavier esses dias estava lá no restaurante, a gente estava falando sobre isso, né? As pessoas não são obrigadas a gostar de tudo, mas devem provar. Claro. Tem várias coisas que eu não gosto, mas eu provei para saber que eu não gostava, né? E muitas vezes você experimentou um prato que eventualmente ele não foi bem feito, né? E você não gostou porque ele não foi bem feito. Eu tenho a história de uma pessoa que frequentava o restaurante que ela não comia abobrinha, não comia berinjela. Aí um belo dia a gente fez uma pizza, né? Que ia só à base da massa ali, não ia queijo, não ia molho de tomate, e a gente trocou isso por uma caponata. Então fizemos uma caponata que foi bastante abobrinha, foi berinjela, né? Pimentões, etc. E em cima a gente pegou no mandolim, fez uma lasca de abobrinha, uma lasca de berinjela e coloquei um pesto em cima e servi para ela. E não falei, ela falou, não, come, né? Exato. Ela vai no restaurante, ela só pede isso. Ela falou, eu aprendi a comer abobrinha, berinjela por causa disso, né? E nós, assim, né? Nós que temos restaurante, né? Eu que sou cozinheira, chefe, né? E tal. Eu falo que sou mais cozinheira do que chefe, mas assim, agora... essa semana, você falou da FIC, né? Não sei se as pessoas não conhecem muito o que é a FIC, né? Federação Italiana de Cozinheiros. Que ela se iniciou na Itália, né? E aí tem no mundo inteiro. E eu faço parte, né? Aqui no Curitiba a gente tem, ainda bem que está crescendo bastante, né? O número de integrantes ali, né? De associados. E aí essa semana eu dei aula de formação, né? Que a gente chama, né? Para os cozinheiros e chefes de cozinha aqui de Curitiba, e até veio gente eu vi uma postagem sua. Veio gente de Pato Branco, de Criciúma, e várias outras pessoas, porque eles participaram de um concurso do risoto e já, né, ficaram ali, que legal, que vieram de fora. Aí eu fiz 3 receitas do Piemonte, porque eu estudei no Piemonte na ITIF, né, que é uma escola de gastronomia para estrangeiros, assim, né? ITIF. Em Asti, Costiglione d'Asti. E aí, eu dei essa aula com entrada para 2 pratos, né? O primo piatto, o segundo prato, e a sobremesa. Daí, a sobremesa, eu fiz comecei a fazer, daí o pessoal... 2 pessoas falaram assim, eu não gosto de panna cotta. Nossa, eu adoro panna cotta. Eu não gosto, os 2 falaram, né, assim, mas assim, porque tiveram experiências ruins, né, daí eu falei assim, mas vocês vão provar, né, vocês vão ter que provar. Aí, quando provaram, nossa, que delícia que tá, assim, agora o meu conceito é outro com relação, aí eu passei a receita certinho, então assim, tudo também tá no jeito de você falar, a pessoa no momento que está provando, assim, né? E assim, eu coloquei todo o meu amor ali, né? Tudo, eu acho que isso também é muito bacana, você colocar todo o teu amor. Aí fiz outro prato, outros 2 pratos que eram assim, com a mesma carne, que era um lagarto, eu fiz um vitello tonato, que é o vitelo cozido, só que a gente usou lagarto aqui, né? E outra que é um brasato com vinho, né? As mesmas 2 carnes. Cocções diferentes. Temperos parecidos. Ficaram totalmente diferentes.
totalmente diferentes. Mas aí que entra a técnica, né? Totalmente diferentes. Incrível. A técnica também. E eu não jantei, vocês estão falando de comida, já tô com muita fome aqui. Eu também A não gente jantei. também não jantou. Mas você falou da resistência das pessoas, né? Mas as pessoas, em geral, elas... a grande maioria não quer arriscar, né? A grande maioria não quer... Tem medo de provar o diferente. De conforto, né? Exato. Muitos pratos a gente já colocou no restaurante que a gente teve que tirar, né? Assim, de que... O que aqui, não sei se é um geral isso aqui de Curitiba, mas assim, se você coloca um mignon e um salmão, sai bastante, né? Agora, se você vai colocar um peixe diferente, vai colocar, sei lá, uma língua, não vende. Eu lembro que uma vez a gente fez no restaurante uma moqueca de banana da terra. Tava espetacular. Não saiu nada. Porque as pessoas não se predispunham a provar. Né? Então, acho que tem muito isso de Curitiba. Gente, a conversa está excepcional. A gente podia conversar mais 1 hora, né? Mas a gente precisa encerrar. Né? Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Né? Maravilha. São 2 amigos queridos, além de ser 2 personalidades hoje da gastronomia. Né? Vocês querem colocar alguma coisa final sobre o Limoeiro, para que as pessoas conheçam? Qual que é o endereço do Limoeiro hoje? Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 669, fica no Cristo Rei. E essa rua é a Nossa Senhora da Luz, a continuação. só que ela muda de nome, né? Mas fica ali bem no Cristo Rei, Jardim Social ali. E quais são os horários e dias de abertura? A gente abre de terça a domingo, das 11h30 às 3h30. Antigamente a gente abria à noite, né? Daí então hoje somente os almoços, né? E à noite a gente faz alguns jantares, né? Ao evento, por exemplo, esses dias eu fiz um jantar totalmente ucraniano para homenagear minha família, meus descendentes. Todo ucraniano, foi a coisa mais linda, né? E esse é um dos projetos que eu quero continuar, que é Limoeiro Etnias. Primeiro começou com a minha etnia, né? Que é ucraniana, e também porque o Paraná ele é feito de etnias, né? Então, eu comecei com a minha. Então, teve comida ucraniana, teve música ucraniana, tinha uma acordeonista tocando músicas alegres ucranianas, teve artesanato, teve o pão, sabe? Que todo ucraniano, quando recebe alguém em casa, ele dá o pão, porque como foi tirado muita coisa deles, muita coisa assim da Ucrânia, né? O trigo foi queimado várias vezes, né? Todo devastado. Então, assim, é uma coisa assim, nós temos o trigo, nós temos o pão e temos o sal para te oferecer. Você é muito bem-vindo da nossa casa. E aí teve até padre. Foi coisa mais linda, foi lindo. Então, o próximo que eu quero fazer vai ser totalmente italiano. Também da mesma maneira. Ótimo. Para quem não conhece o Limoeiro, ainda vale muito a pena, né? Temos lá esse casal maravilhoso, além da Vânia preparar comidas deliciosas, vale muito a pena. Ficamos por aqui hoje, então. Mais uma edição do Presepada, né? Muito obrigado, gente. Obrigada, muito obrigada mesmo.